E se o Dia da Libertação não fosse apenas sobre tarifas, mas o tiro inicial de um muro de dólares se estendendo de Caracas até o Triângulo do Lítio? E se 2 de abril de 2025 não fosse uma data aleatória, mas o dia em que Washington começou a executar o que mais tarde seria chamado de Doutrina Monroe? No final, você terá 3 ferramentas para decifrar a próxima manchete, como um movimento na guerra do dólar e não apenas mais um tweet de Trump. Vamos lá. 2 de abril de 2025, Trump anuncia o Dia da Libertação. A tarifa básica de 10% sobre praticamente todas as importações, com taxas recíprocas mais altas para países selecionados. Em poucas semanas, o México começa a elaborar uma legislação para impor tarifas de até 50% sobre produtos chineses. Não porque eles odeiam a China, mas porque Washington deixa isso bem claro. Se você deixar Pequim te usar como uma porta dos fundos, você paga o preço. Isso não é política comercial, isso é coerção. O Dia da Libertação é o choque econômico que força todos os governos do hemisfério a se perguntarem: ainda podemos equilibrar entre Washington e Pequim ou a neutralidade acabou? 6 meses depois, em outubro de 2025, o Instituto Hudson, de orientação neoconservadora, publica um memorando intitulado Como conter os BRICS e preservar a dominância global do dólar. A citação realmente importante está oculta nas notas de rodapé. Trump disse ao seu gabinete em julho: os BRICS foram criados para nos prejudicar, para desvalorizar nosso dólar e tirar nosso dólar do jogo. Como padrão, a lógica é cirúrgica. O poder global dos Estados Unidos se baseia em 2 coisas: o dólar e o SWIFT, que conecta quase todos os bancos do mundo. Isso dá a Washington visibilidade sobre os fluxos financeiros, quem paga, para quem, pelo quê e em qual moeda. Mas o BRICS está criando alternativas. O novo Banco de Desenvolvimento, o sistema de pagamento CIPS da China, swaps bilaterais de moeda, alerta o memorando. Esses não são apenas experimentos, eles são a base de uma ordem paralela. A recomendação do Instituto Hudson é direta: proibir a participação dupla. Qualquer banco que se conecte a um sistema de compensação, no estilo dos BRICS, deve perder o acesso tanto ao SWIFT quanto às transações em dólar. Você pode liquidar yuan através do CIPS ou pode liquidar dólares através de Nova York, mas não ambos. Ferramenta número 1. Quando você vir tarifas, sanções ou regulações financeiras, não pergunte: isso é legal? Pergunte: que sistema de pagamento isso tenta controlar? Agora vamos falar de hardware. O comércio da China com a América Latina explodiu de cerca de 12 bilhões de dólares em 2000 para mais de 500 bilhões de dólares em 2024. Isso representa um aumento de 40 vezes em 24 anos. A China agora é o principal parceiro comercial do Brasil, Chile, Peru, Uruguai e Argentina. Mas não se trata apenas de comércio, é também infraestrutura. Em novembro de 2024, a China inaugura o Porto de Changsha, no Peru, um megaporto de águas profundas de 3,5 bilhões de dólares, com maioria das ações pertencentes à Costco. Uma viagem de Xangai para a América do Sul, que antes levava 35 dias, agora leva 23. Os custos caem 20%. No Brasil, a State Grid da China investiu 12,5 bilhões no setor de energia. Linhas de transmissão de ultra-alta tensão se estendendo por 2.000 quilômetros. Em 2025, a State Grid vence um contrato de 3,6 bilhões para construir mais 1.500 quilômetros de linhas de transmissão. Eles estão planejando mais 40 bilhões até 2030. E então tem o lítio. Bolívia, Argentina, Chile, o Triângulo do Lítio, detém 60% das reservas globais. Só a Bolívia tem o dobro das reservas do Chile. Até recentemente, a empresa estatal de lítio da Bolívia tinha acordos bilionários com a KTL da China e com a Uranium One da Rússia. Primeiro, essa é a base física para um futuro sem o dólar. Portos onde o yuan liquida o comércio contornam pontos de estrangulamento influenciados pelos Estados Unidos, redes de energia cujas camadas de controle estão em sistemas chineses. Minas de lítio vinculadas a preços centrados nos BRICS. Ferramenta número 2. Mapear hardware para software. Cada porto, cada linha ou mina não é apenas infraestrutura, é um canal em potencial para as finanças do futuro. Pergunte: qual moeda será usada aqui? Bancos de quem? Regras de quem? Agora chegamos à própria doutrina Monroe. Novembro, dezembro de 2025, a nova Estratégia de Segurança Nacional é lançada. Ela dedica 5 páginas especificamente à América Latina, mais do que à Europa, mais do que à Ásia.
Ela identifica explicitamente concorrentes não hemisféricos como ameaças existenciais. Esses são China, Rússia, Irã, afirma o documento. Os Estados Unidos vão usar influência financeira e tecnológica para induzir os países a rejeitarem o que chamam de assistência estrangeira de baixo custo, ou seja, investimento chinês. A doutrina expande o mapa Monroe das Ilhas Aleutas até a Groenlândia, descendo pelo Caribe e América Central até a Antártica. O secretário de Estado, Marco Rubio, viaja ao Panamá em poucas semanas e entrega um ultimato: reduza a influência chinesa sobre o canal ou enfrente medidas americanas. O Panamá entende o recado. A Hutchison Holdings, a empresa de Hong Kong, que opera portos em ambas as extremidades do canal, começa a vender esses ativos para um consórcio americano liderado pela BlackRock. O Panamá se retira da iniciativa Cinturão e Rota da China. Bolívia, o novo presidente Rodrigo Paz é eleito no final de 2025. Ele imediatamente encerra os contratos de lítio com a China e a Rússia, e Washington abre linhas de crédito do FMI, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, financiando transferências de tecnologia. Essa é a segunda arma, a cenoura e o chicote. A Argentina, sob Javier Milei, vira a aliada regional mais próxima de Trump. Ele é o único líder regional que se recusa a assinar uma declaração da CELAC defendendo a soberania do Panamá. O hemisfério está sendo dividido, aliados e adversários, dólar ou yuan. Depois vem a Venezuela, 3 de janeiro de 2026, 2h01. Helicópteros americanos pousaram em um complexo militar em Caracas. Em apenas 30 minutos, Nicolás Maduro está algemado, sendo levado para um porta-aviões americano a caminho de Manhattan para responder por acusações de narcoterrorismo. A versão oficial é drogas, a versão estratégica é China. Remova Maduro e você manda um recado. Mesmo que construam trilhos dos BRICS, ainda usaremos força militar para manter os principais produtores dentro da nossa órbita. Ferramenta. Número 3. Observe os que fazem jogo duplo. Países tentando jogar dos dois lados: México, Panamá, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, são onde o DR Trade encontra a realidade. O México é a linha de frente. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos, o USMCA, será renegociado em 2026. Trump exige não apenas concessões comerciais, mas também cooperação em segurança que equivale ao controle operacional americano sobre o território mexicano. Se o México não cumprir, Trump ameaça designar os cartéis como organizações terroristas. Isso daria às Forças Armadas dos Estados Unidos autoridade legal para conduzir operações dentro do México com ou sem o consentimento mexicano. O Brasil é diferente, é a 9ª maior economia do mundo. Lula deixou claro que não vai escolher lados. Ele é um dos fundadores do BRICS. Na cúpula China-CELAC de maio de 2025, Lula está ao lado de Xi Jinping anunciando 3 bilhões em novos investimentos chineses em energia renovável. O governo Trump inicialmente impõe tarifas de 40% sobre as exportações agrícolas brasileiras. Elas são parcialmente revertidas depois. Mas a ameaça demonstra o poder de influência que os Estados Unidos têm. Então, vamos ligar os pontos. A linha do tempo. Abril de 2025, o dia da libertação arma a armadilha econômica. Julho de 2025, Trump assina a Lei Genius, regulamentando as stablecoins para evitar a evasão de sanções por meio de canais digitais. Outubro de 2025, o Memorando Hudson codifica a lógica: defender o dólar, defender o SWIFT, bloquear a participação dupla, pressionar os hedgers dos BRICS. Dezembro de 2025, a Estratégia de Segurança Nacional formaliza a doutrina Monroe: primazia hemisférica, infraestrutura chinesa como ameaça, uso da força na mesa. 3 de janeiro de 2026, a incursão contra Maduro mostra a doutrina em ação. Você está assistindo a uma doutrina sendo construída em tempo real. Primeiro, a arma econômica, depois a estrutura legal, depois a arquitetura intelectual, depois o mapa geopolítico e então a execução cinética. Cada camada reforça a próxima. Então, é isso que fica comigo. A doutrina Monroe é um novo imperialismo disfarçado de política de segurança. É algo mais antigo e estrutural, o momento em que uma potência hegemônica percebe que o mapa sob seus pés está mudando. Portos que ela não controla, moedas que ela não regula, aliados que se protegem. E a resposta não é negociação, é uma reorganização por tarifas, por memorandos, por helicópteros.
Estou refletindo sobre uma questão que talvez você também devesse. É realmente possível reverter a globalização à força? Você pode desfazer Shansei, desconectar a State Grid e assinar acordos de lítio apenas ameaçando governos suficientes? Ou será que a pressão só acelera justamente aquilo que você está tentando evitar? Empurre os indecisos para coalizões, transforme os neutros em adversários, faça os BRICS parecerem a única saída. A história está cheia de impérios que tentaram impedir o futuro apertando o controle. Alguns conseguiram por uma geração, outros só tornaram a transição mais rápida e caótica. Neste momento, ainda não sabemos qual é essa história. Só sabemos que o roteiro já foi escrito, a doutrina já tem nome e os primeiros movimentos já estão em jogo. Então, tire um minuto para pensar onde seu país está nesse mapa. Você está dentro da doutrina Monroe ou fora dela? Você fica em cima do muro, Washington disciplina, é aliado, será recompensado. E, mais importante ainda, quando surgir a próxima manchete, outra tarifa, outra operação, outra parceria de segurança, você vai ver isso como realmente é? Uma jogada na guerra do dólar, não apenas mais uma manchete. Obrigada por assistir.